O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos dar uma olhadinha nas ferramentas que nós podemos usar na obtenção das unidades de medida que nós estamos estudando. Então, olha lá. A primeira ferramenta que nós podemos dar uma olhadinha é a régua escolar. Nós temos uma régua. Esta régua, ela corresponde a 1 metro dividido em 100 partes, chamadas centímetros. Então, quer dizer, se eu tenho de 0 a 1, eu tenho 1 centímetro. De 1 a 2, também 1 centímetro. De 2 a 3, 1 centímetro. Se eu quero saber a medida de alguma coisa, basta eu utilizar a régua e verificar que de 0 até aquela medida, por exemplo, até 5, eu tenho 5 centímetros. Alguns erros comuns que acontecem. Quando a pessoa vai usar a régua, o correto é colocar, a gente chama de registro, mas é o lugar onde se coloca o 0 no ponto em que se inicia o que eu quero medir. E depois eu vou verificar até onde eu fiz essa verificação. Bom, um exemplo. Eu quero saber este lápis. Qual a medida deste lápis? O comprimento dele. Então eu pego a minha régua, coloco o 0 alinhado com este extremo do lápis e verifico do outro lado onde que ele está parando. Olha só. Ele está parando aqui alinhado a 12,2 centímetros. Então, nós dizemos que ele tem 12,2 centímetros ou 12 centímetros e 1 milímetro. Bom, um outro exemplo. Vamos dar uma olhada nesse segmento. Eu quero saber qual a medida desse segmento. Eu pego a régua, né? A régua deve estar... O 0 deve ser alinhado a este ponto. Então, eu venho aqui e coloco o 0 alinhado com este ponto. E verifico o extremo do outro ponto, onde que ele para. Então, eu venho de 0 a 11,5 ou 11,5. Então, eu digo que esse segmento tem 11 centímetros e 5 milímetros ou 11,5 centímetros. Tudo bem? Bom, uma aplicação. Vamos supor que eu tenho um terreno. E eu tenho esse terreno nessas medidas. Como se fosse uma planta do terreno. E eu quero saber qual o perímetro desse terreno. O que é o perímetro? É quando eu contorno essa figura. Vamos supor que este lado é igual a este e este lado é igual a este. Então, quando eu obter essa medida, eu já saberei essa. Quando eu obter esta medida, eu já saberei essa. Então, eu pego a régua e vou verificar. Olha só. Coloco aqui nesse extremo o 0 e verifico que até esse extremo. Então, este segmento aqui tem 5 centímetros. E agora eu vou verificar o outro segmento. Coloco aqui, ó, alinhado com este ponto, o 0, e coloco aqui, ó, alinhado com este ponto. Se a gente prestar atenção, ó, aqui tem 7,1. Então, nesse ponto aqui eu tenho 7,1 centímetros. Bom, se eu quero saber o perímetro, então, o perímetro é a soma dos lados. Então, meu perímetro aqui vai ficar como? 5 e 5, 10. 5 mais 5. 7,1 mais 7,1. 7,1 mais 7,1. Tudo bem? Então, meu perímetro aqui vai ser quanto? 14,2 e 10, 24,2 centímetros. Ou 24 centímetros e 2 milímetros. Beleza? Joia.
Bom, as medidas lineares, então, vamos supor que isso daqui estivesse em escala, cada centímetro correspondesse a 1 metro, então eu teria a relação aqui de 24,2 metro. E aí as medidas lineares eu posso usar a régua ou uma trena facilmente. Agora tem uma outra medida linear que nem sempre é tão fácil. Para isso a gente utiliza uma outra ferramenta, que é o paquímetro. O paquímetro nos dá 3 medidas. Eu posso obter a medida de um diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a medida de uma circunferência, é a principal medida de uma circunferência. Então eu tenho essa circunferência. Eu quero saber a linha que passa aqui pelo centro dela. Esta linha que passa aqui pelo centro dessa peça chama-se diâmetro. Mas eu fiz esse desenho na mão, certo? O que me garante que eu estou exatamente no centro aqui? Se eu usar a régua para medir isso daqui, pode ser que eu obtenha um número próximo de, mas não com exatidão. Olha lá, eu mexi, ele mexeu a unidade aqui. Então o que convém? Usar o paquímetro. O paquímetro ele tem 3 elementos. O primeiro elemento mede o diâmetro externo. O segundo elemento mede diâmetros internos. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o tamanho desse rebaixo aqui. Aqui está rebaixado, não está? E quanto que mede esse rebaixamento? E ainda, um outro elemento que nos permite o paquímetro. O paquímetro nos permite, usando este extremo aqui, ó, obter qual é... Ó, eu vou abrir a peça, a ferramenta. Ó, conforme eu abro a ferramenta, ele aumenta aqui. Então, ele, na verdade, ele abre também. E abrindo, então, ele abre conforme eu vou mexendo aqui esta peça. Então, para que eu possa medir este rebaixo, eu preciso usar, então, esta haste. Essa haste vai me permitir achar a medida do rebaixo. Vamos às medidas. Então, olha só, eu vou olhar aqui essa circunferência, essa peça. Eu quero saber o diâmetro dessa primeira circunferência, o diâmetro externo. Eu vou colocar essa peça aqui, a ferramenta, e vou colocar aqui o extremo dele segurando a minha ferramenta, a peça que eu quero medir. E eu venho aqui na escala. Se eu olhar aqui a escala, observa que este zero aqui, sim, eu esqueci de falar. Ó, a parte de cima está em polegadas e a parte de baixo está em centímetros e milímetros. Nos interessa ver, por enquanto, só centímetros e milímetros. Se eu olhar agora aqui essa escala, eu fui de 0, e o outro zero aqui, ele está alinhado com 6,5, 6,7. Então, o diâmetro externo aqui é de 6,7 centímetros, ó, 6,7. Então, eu vou anotar aqui, ó, eu vou chamar de diâmetro externo, 6,7 centímetros. Agora eu quero saber qual que é o diâmetro interno. Vou chamar de DI. O diâmetro interno é essa parte aqui, ó. Para medir, eu uso esse extremo da ferramenta. Porque conforme eu abro aqui, ó, reparem, ele vai aumentando aqui e vai me dando aqui a medida desse segmento. Então, ó lá, eu coloco aqui e abro a ferramenta. Uma vez aberta a ferramenta, eu observo aqui, ó. Então, olha só, 0, 1 centímetro. Eu estou com 1 centímetro de diâmetro interno. 1,0 centímetro de diâmetro interno. Bom, essa agora eu quero verificar o rebaixo. Para verificar o rebaixo, esse extremo da ferramenta não serve,
este outro também não serve. Lembrando que quando eu abro a ferramenta, olha lá, eu estou abrindo a ferramenta, ele vai abrindo também esta haste. Então o que que acontece? Eu venho aqui, ó, coloco a haste aqui e abro a ferramenta. Uma vez que eu abri a ferramenta, ele abriu a haste na profundidade da peça, aqui, ó, na profundidade da peça. E agora eu venho aqui na escala e verifico qual que é a unidade. Ó, eu estou com 0,7 centímetros. Então, quer dizer, eu vou chamar de rebaixo 0,7 centímetros, que eu também poderia escrever em 7 milímetros ou 7 milímetros. Tudo bem? Joia. Estas são duas das ferramentas que nós podemos usar na obtenção de medidas de peças. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu quiser saber os dados desta embalagem aqui, ó. Se eu quiser a altura aqui, a régua dá conta do recado. Perfeito. Agora, se eu quiser o diâmetro, eu preciso de um paquímetro. Tá? Não tem como calcular se eu não calcular com paquímetro. Tudo bem? Joia. Bom, bons estudos e até a semana que vem.